Hoje eu quero te contar a história de um homem que nasceu como milagre, um homem que quase foi sacrificado, um homem que viveu entre promessa, silêncio e fé. Depois da história de Ló e da destruição de Sodoma, a narrativa bíblica nos leva de volta ao plano principal de Deus, a promessa feita a Abraão. E é aqui que começa a história de Isaac. Abraão já era velho, muito velho, sua esposa Sara também. Humanamente falando, era impossível que eles tivessem filhos, mas Deus havia feito uma promessa. Abraão seria pai de uma grande nação. Os anos passaram, a promessa parecia distante, o tempo avançava e nada acontecia, até que, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o impossível aconteceu. Sara deu à luz a um filho, e o nome dele foi Isaque, que significa riso, porque antes do milagre, Sara riu quando ouviu que teria um filho na velhice. Era o riso da dúvida, que depois se transformou no riso da alegria. Isaac não era apenas um filho, ele era a prova viva de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece tarde demais. Isaac cresceu sabendo que sua existência era especial. Ele não era apenas o herdeiro de Abraão, ele era o herdeiro da promessa divina. Mas a fé verdadeira quase sempre passa por provas. Um dos momentos mais importantes da Bíblia acontece justamente quando Isaac ainda era jovem. Um dia, Deus pediu algo impensável a Abraão. Ele deveria levar seu filho Isaac ao Monte Moriá, oferecê-lo em sacrifício. Imagine essa cena: o pai caminhando em silêncio, o filho carregando a lenha do próprio sacrifício, uma jornada de 3 dias. Em determinado momento, Isaac pergunta: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde algo profético: Deus proverá. No alto do monte, Abraão prepara o altar, e Isaac percebe que ele mesmo é a oferta. A Bíblia não descreve resistência. Talvez ali vejamos não apenas a fé do pai, mas também a confiança do filho. No momento final, quando Abraão levanta o cutelo, Deus intervém. Um anjo o impede e um cordeiro aparece preso pelos chifres em um arbusto. Isaac é poupado. Naquele dia, Deus mostrou que não desejava sacrifícios humanos, mas fé verdadeira. E também deixou um símbolo poderoso. Um substituto foi entregue no lugar do filho. Curiosamente, Isaac não vive uma vida cheia de grandes batalhas ou aventuras como outros personagens bíblicos. Sua história é mais silenciosa, mas isso não significa que seja menos importante. Isaac representa algo raro: continuidade. Ele é a ponte entre Abraão e Jacó, entre a promessa recebida e a promessa transmitida. Quando chegou a hora de Isaac se casar, Abraão tomou uma decisão incomum. Ele não queria que seu filho se casasse com mulheres dos povos ao redor. Então enviou seu servo de confiança para encontrar uma esposa entre seus parentes. O servo orou pedindo direção divina. E junto a um poço encontrou Rebeca. Ela demonstrou bondade, generosidade e disposição, exatamente os sinais que o servo havia pedido em oração. Quando Rebeca chegou, a Bíblia descreve uma cena simples e bela. Isaac saiu ao campo para meditar ao entardecer, ergueu os olhos e viu os camelos chegando. Ali começa uma nova etapa. A Bíblia diz que Isaac amou Rebeca, uma frase curta, mas rara e profunda nas Escrituras. A vida de Isaac também teve desafios. Houve fome na terra e ele pensou em descer ao Egito, como seu pai havia feito no passado. Mas Deus falou com ele: não desça ao Egito, permaneça na terra que eu te mostrar. Isaac obedeceu e ali vemos uma das marcas de sua vida. Ele não foi um conquistador pela força, mas pela obediência. Mesmo em tempos difíceis, Deus o abençoou. A colheita foi abundante, seu rebanho cresceu, sua prosperidade chamou a atenção e despertou a inveja. Os filisteus começaram a fechar os poços que pertenciam à família de Abraão. Naquela época, poços significavam vida, e aqui vemos algo impressionante sobre Isaac. Em vez de lutar ou entrar em guerra, ele simplesmente cavava outro poço. E quando havia discussão, ele se afastava novamente, até que finalmente encontrou um lugar onde não houve conflito, e ele declarou:
Agora o Senhor nos deu espaço para prosperar. Isaac nos ensina que nem toda vitória vem através do confronto. Algumas vêm através da paz. Com o passar dos anos, Isaac e Rebeca enfrentaram um problema semelhante ao de seus pais. Eles não conseguiam ter filhos. Mais uma vez a promessa parecia ameaçada, mas Isaac orou e Deus respondeu. Rebeca engravidou de gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre já havia conflito entre eles, sinal de que a história da promessa ainda teria muitos capítulos intensos. Isaac não foi perfeito. Ele teve preferências familiares que trouxeram divisão. Amava mais Esaú enquanto Rebeca favorecia Jacó. Essas escolhas abriram caminho para enganos e conflitos dentro da própria família. A Bíblia não esconde as falhas de seus personagens, e talvez isso seja uma das coisas mais bonitas da narrativa bíblica. Deus trabalha através de pessoas imperfeitas. O legado de Isaac. Já idoso e com a visão enfraquecida, Isaac chega ao momento final de sua missão, transmitir a bênção. Mesmo em meio a erros e enganos humanos, o plano de Deus continuou. A promessa que começou com Abraão passou por Isaac e seguiria adiante através de Jacó. Isaac talvez não tenha sido o personagem mais dramático da Bíblia, mas ele foi essencial. Ele foi o filho da promessa e sobrevivente do altar, o homem que aprendeu a confiar, sem precisar lutar todas as batalhas. Sua vida mostra que nem todos são chamados para liderar grandes guerras ou realizar feitos espetaculares. Alguns são chamados para algo igualmente poderoso: permanecer fiel, preservar o que Deus começou e transmitir a promessa para a próxima geração. A história de Isaac nos lembra que Deus não trabalha apenas nos momentos extraordinários. Ele também está presente na rotina, nas decisões silenciosas, nas escolhas diárias. Talvez você não se veja como Abraão, cheio de grandes atos de fé, mas talvez sua história seja mais parecida com a de Isaac, uma vida construída passo a passo, entre desafios, família, erros e recomeços, e ainda assim uma vida dentro da promessa de Deus, porque o Deus que fez promessas a Abraão foi fiel a Isaac e continua fiel hoje. Amém.